Boa tarde, tudo bem? Você está no canal Aloxi e eu sou Silvana Barbosa. Se você gostar do canal, você divulga, compartilha e deixa aqui suas sugestões. Eu sou professora de História, Pedagoga, mestra em Políticas Públicas e hoje eu estudo Neuropsicopedagogia Clínica. Então nós vamos falar hoje sobre o Sudão. O Sudão é um país da África, né? Toda segunda-feira o canal Aloxi traz o comentário sobre algum país da África. Não sou especialista em África, mas por conta da lei 10.639 de 2003, onde obriga as escolas a estudar a África, né? É importante que a gente conheça o máximo possível dessa cultura. Daí eu resolvi trazer toda semana um país da África. Muitos países desses não têm relação com a cultura portuguesa, depois a cultura brasileira, de forma direta, mas faz parte da cultura total que os estudantes têm que ter, né, na sua educação. Vamos falar de África, é falar da cultura dos povos antigos, é falar do início das civilizações, é falar sobre como que as pessoas foram trazidas de lá para cá e escravizadas, mas cada país tem a sua própria história, né? Então hoje a gente vai contar um pouquinho sobre o Sudão. O Sudão ele passou a ser independente do Reino Unido em 1956 e ele teve dois problemas de guerra civil, né, e alguns governos militares. Então o Sudão tem aí uma história que dá para estar fazendo uma pesquisa bem interessante. O Rio Nilo ele divide o Sudão em duas partes. O Rio Nilo é um rio extremamente importante, né, para a geografia. Ele, as margens do Rio Nilo formou vários povos e esses povos acabaram povoando o planeta, né? Então a gente tem ali o Rio Nilo uma referência lá na época antiga, né? Então esses povos eles não são datados de agora, são povos muito antigos. E o Sudão do Norte não é diferente disso. O Sudão do Norte ele era o maior país da África, né? Então aqui está o Sudão, acho que vocês conseguem ver, então o Sudão fica aqui abaixo do Egito e aqui embaixo tem um outro país que se chama Sudão do Sul. Houve uma independência, né? Foi feito um plebiscito e o Sudão do Sul ele passa a ser um outro país, então o Sudão não é mais o maior país da África. É interessante a gente trabalhar o que é plebiscito e o que é referendo, né? E quando a gente tem que trabalhar esse exemplo, a gente pode trabalhar o Sudão. Foi feito um questionamento com a população local e a população local decidiu que seria um país independente. E o Sudão aceitou, ok, bonitinho. Porém, existem ainda conflitos armados na região das fronteiras para definir onde que fica a fronteira do Sudão e do Sudão do Sul. Então existe ali conflitos armados, é uma região perigosa, principalmente na região de fronteira, né? Na outra região do país nós não vemos grandes problemas de conflitos naquela região. Eles são um país de origem não. Eles são países que hoje têm a influência islâmica desde o século VII, quando a gente teve os povos muçulmanos tomando conta de toda aquela região, né? E o Sudão também passa a ser um país muçulmano. O IDH deles é um IDH baixo, então existe uma pobreza grande instalada naquela região e eles têm muito problema com água. Eu até vou deixar abaixo uma reportagem que fala bastante sobre a questão da água. Eles não têm água, apesar de eles ter o Rio Nilo, né, que corta eles, mas o país ele é muito grande, então o Nilo não consegue atender toda a população do Sudão. Então eles têm problema de estar procurando água e muitas vezes as águas que eles acham não é água que é possível de estar bebendo, são águas contaminadas. E aí existe um problema muito grande porque são as mulheres que vão à procura dessa água. E a gente tem problemas de agressão, né, física e sexual com essas mulheres. E aí nós temos, junto com essa agressão física, a questão da AIDS, que às vezes está sendo passada de forma
absurda, né, nessas mulheres. Então elas são vítimas de agressão física e vítimas de uma doença que elas não teriam por que estar se envolvendo, já que elas só estão procurando água. Então abaixo desse vídeo eu vou deixar um link que vai falar um pouquinho sobre este problema das mulheres do Sudão. O Sudão, ele participou em 2018 de uma feira, né, os representantes do país. Para quê? O objetivo dessa feira é investir no turismo no Sudão. Aí alguém pode estar perguntando, tá, mas como que nós vamos fazer turismo num país que tem guerra, né? Eles não estão em guerra civil, mas eles têm guerra de fronteiras, então há conflitos. Mas mesmo assim, a retórica deles é o seguinte: o turismo pode ajudar a combater a pobreza. Isso é um fato. Se você tem turista na região, você vai estar entrando euro, vai estar entrando dólar, iene. Então as moedas internacionais passam a circular ali, então a população ela começa a ter uma riqueza a mais. Então combater a pobreza contribui para o desenvolvimento sustentável. Daqui a pouco eu vou mostrar como que a região que eles querem transformar em região turística. Então aquela região por si só já é magnífica, belíssima. Então ela conseguiria atrair turistas de vários lugares do mundo e o povo local iria estar conservando aquele ambiente para que ele seja realmente um lugar turístico. Fomenta a paz no país, porque todo mundo se beneficiando com o turismo, os conflitos tendem a diminuir, pelo menos na teoria, porque se você tem conflito, você vai ter turista afastado. Então a ideia é que você tenha uma boa relação com o turista, mas o turista só vai ter o Sudão como ponto de referência para turismo se realmente tiver uma condição de segurança tranquila. Então eles precisam ter a paz o máximo possível. Estabilizar as tensões, como eu falei, então os grupos que teriam lá em conflitos, eles teriam que condicionar-se a essa nova lógica, né? Ou a gente para os conflitos ou a gente perde dinheiro. Então seria uma nova ideia do Sudão. E o importante é entender um pouco a história do Sudão, né? Que é uma história muito bonita, uma história muito antiga. Então eles acabam querendo essa situação. Uma lógica que a gente vai estar vendo, deixa eu voltar aqui, o Sudão ele fica muito próximo ao Egito, aqui é o Egito. O Egito ele vai ter várias pirâmides, né, como a gente já viu, e o Egito é extremamente famoso por conta dessa arqueologia antiga e muito bem conservada. Porém, o Sudão também tem pirâmides. Eu não sei se vocês sabem, mas o Sudão tem uma região com mais de 200 pirâmides. Então, 200 pirâmides é uma região grande que dá para se estar transformando ela num ponto turístico e melhorando realmente a qualidade de vida desse povo. Essas pirâmides, elas datam de mais de 800 anos antes de Cristo, então são pirâmides muito antigas, e ela é considerada como patrimônio da humanidade pela Unesco. Aí eu trouxe para vocês verem um pouquinho como que são as pirâmides lá no Sudão, né? Então pode ver que o deserto, né? Aqui nós temos uma da cidade, né? Que é chamada cidade de Meroé. Aí aqui nós temos um outro lado da cidade, acho que dá para vocês verem, que são as ruínas das pirâmides. E quanto mais tiver turista, com certeza a população local vai estar conservando essa região. Aí aqui nós temos uma outra construção também nessa cidade, que precisa ser conservada para que atraia turista, para que possa ter rendimentos para o Sudão. E aqui nós temos outra região também, né, dentro da cidade de Meroé, que são uma das 200 pirâmides que eu falei para vocês. Bom, então essa é o plano do povo do Sudão, né, do governo do Sudão, que atraia turistas para essa região.
Para isso acontecer, eles têm que diminuir com certeza os conflitos nas fronteiras, e muito importante que esse tratamento com as mulheres seja revisto e repensado. Por quê? Porque hoje em dia a humanidade ela não se dispõe a estar indo em locais aonde tenha riscos, né? Quem é que vai estar querendo sair da sua casa, do seu conforto, para ir para um lugar e não ter a segurança? E o Egito é do lado, e as pirâmides do Egito são mais famosas, né? E o Egito investiu muito mais nessa questão de turismo. Então o Sudão tem aí um grande desafio. Ele tem nas suas mãos um patrimônio histórico maravilhoso, lindíssimo, e que se ele conseguir realmente colocar esta situação toda, né, para a humanidade inteira ganha, né, com isso. Então o Sudão, voltando aqui, ele está do lado do Mar Vermelho, como o Egito. Então tem toda uma parte histórica sobre como que era os desertos, qual a importância do Mar Vermelho para a humanidade naquela época, como que eles viviam. Então tudo isso dá para as pessoas estarem estudando na escola um pouquinho mais sobre o Sudão e entendendo a lógica do Sudão de hoje. Bom, é isso que o canal Alox deixa hoje como proposta para que as pessoas, os professores, todo mundo se envolva nesse estudo dos países africanos. Às vezes a gente não conhece, não se interessa, mas se a gente pegar um paizinho assim por dia para estar olhando, a gente consegue aprender um pouco mais da cultura do planeta, da cultura do mundo e principalmente da cultura da África, ok? Amanhã é terça-feira, amanhã nós vamos falar alguma coisa sobre o cotidiano da escola. Espero que vocês estejam conosco aqui no canal Alox às 16 horas. Então espero você amanhã. Até mais!